O fôlego santo, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus vem o Consolador. O fôlego santo, que cura e liberta, que cura e liberta, de Deus vem o Consolador. Nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por estarmos aqui diante da Tua santa, sagrada e gloriosa presença. Eu peço, Senhor, que venha falar conosco, nos orientar, fazer com que a nossa fé seja despertada para vivermos aquilo que o Senhor deseja, porque queremos realizar a Tua vontade nas nossas vidas. Essa foi a oração do nosso Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Então, meu Deus, revela a Tua vontade e nos faz entender o Teu propósito. Eu entrego em Tuas mãos essa reunião e peço a bênção do Senhor em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode sentar, pessoal, por favor. Olha, gente, deixa eu lhe falar uma coisa antes de entrarmos nessa parte do estudo. Eu estava meditando na palavra de Deus e eu até falei com as pessoas pela manhã uma coisa muito importante. A Bíblia mostra Deus, Ele no passado, sempre fazendo o homem despertar para o seu propósito. E como foi que isso aconteceu? Por exemplo, a Abraão, ele lhe deu uma visão. E Abraão, então, recebeu aquela visão de quem? De Deus, de que ele ia ser grande, como as estrelas nos céus, como a areia na praia da onde? Do mar, não é assim? Como as areias da praia do mar. E ele então seguiu aquela direção de Deus e alcançou o objetivo. E depois eu fiquei pensando sobre José. José também foi um homem muito usado, que a sua vida cresceu muito. E ele também teve um sonho, José também teve um sonho. Quando Moisés foi lá libertar o povo da escravidão, Moisés teve a revelação da sarça. Deus lá na sarça, a sarça se queimava em fogo, mas a sarça não se consumia. Então Moisés disse: irei para lá e verei essa grande maravilha, que a sarça queima, mas não se consome. Você veja que Deus sempre tratou de despertar o ser humano mostrando algo, chamando a atenção dele. E eu estava falando com as pessoas com respeito a Jacó, porque Jacó, ele foi um homem que dele saiu as 12 tribos de Israel. Mas Jacó, de todos os outros, que é da sua descendência ali, os seus avós, o seu avô e o seu pai, ele foi o que mais errou. Por exemplo, quem era o avô de Jacó? Foi Abraão. Abraão, o pai da fé, foi o avô de Jacó, porque Abraão gerou a Isaac e gerou quem mais? Você se lembra? Fala, gente. A Isaac é quem mais? A Ismael. Abraão gerou a Isaac e a quem? E a Ismael. E de Isaac veio quem? Jacó. Amém, pessoal? De Isaac veio quem?
e também veio Esaú, correto? Fala, pessoal. Sim ou não? De Isaac veio Jacó e veio quem? E veio Esaú. Abraão era o homem da fé. Abraão era o homem da fé. Isaac também foi um homem da fé. A Bíblia fala que em época de fome, Deus falou para ele: não sobe a terra dos filisteus, fica aqui que eu te abençoarei. Você vai plantar na terra seca e na terra seca você vai colher. Diante daquela visão, daquela revelação, Isaac aceitou aquele desafio, creu na palavra de Deus e prosperou mais do que os homens da terra e ficou riquíssimo, a Bíblia fala. Só que no caso de Jacó, pessoal, Jacó era figura para dar errado. Por que ele era figura para dar errado? Olha só. Porque ele primeiro não tinha o temor que tinha Abraão. E também tinha o seu pai Isaac. Ele não tinha esse temor no seu coração no início. Você veja que ele mentiu para Isaac. Isaac já idoso, de uma avançada idade, ele foi lá, colocou pelos no seu corpo e se fez passar pelo seu irmão Esaú. Isso acarretou um problema sério de família. Porque Jacó teve que sair de casa fugido, porque o irmão descobriu que ele tomou o direito de primogenitura, quis matá-lo. Imagine uma pessoa sair fugida, sem nada, sem condições de nada. Assim era ele. Eu estava falando para as pessoas o seguinte: imagine Jacó, claro, isso é uma ilustração, porque naquela época não havia rua. Jacó andando na rua, sem eira e sem beira, sem saber para onde ir. E de repente, de tanto caminhar, ele teve que descansar e ele deitou. E quando ele deitou, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Abra sua Bíblia comigo aí agora, rapidinho. Livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28. Versículo 12. Gênesis 28, versículo 12. Diz assim, ó: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava onde? E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por quem? E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua o quê? E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da onde? E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que é dito e falado. Olha só que bacana. Aí diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha aqui para mim, só um momentinho. Não leia mais não. Aonde foi que Deus falou com Jacó? Aonde foi? Aonde foi? No sonho. Eu falei para as pessoas que, trazendo para os dias de hoje, é através do sonho que Deus se revela na vida de muita gente. Mas qual sonho? Sonho de estar dormindo? Não! O sonho aqui representa a visão.
representa aquele desejo, aquele objetivo que a pessoa ela tem dentro dela. E que muitas vezes só Deus pode fazer, pode realizar. Mas a pessoa que não tem sonho, que não tem um desejo, que não tem um objetivo, que não tem uma visão, e por isso Deus sempre trabalhou dando a todos esses homens uma visão do que Ele queria, porque se deixasse por eles mesmos, eles se perderiam, eles não iam ter a visão. Porque uma coisa é a sua visão, outra coisa é a visão de Deus. A Bíblia fala que eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos bons e não maus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Então o que Deus pensa para mim não se compara ao que eu penso. O que você pensa a seu respeito não se compara ao que Deus pensa. E se eu não procuro ter a visão de Deus para a minha vida, então eu estou diminuindo os planos de Deus em mim. Há muitas pessoas que, por mais que ela venha na igreja, ela ainda não entendeu qual o propósito de Deus para ela. É como que Deus ainda não conseguiu revelar para ela, falar para ela, mostrar para ela o que Ele quer, pessoal. E eu estava meditando, parando, analisando sobre isso, verdade. Olha, Deus falou através de um sonho. E o sonho de Jacó sempre foi de querer ser uma pessoa abençoada. Por isso que ele até entrou em encrenca, porque ele queria tanto ser abençoado que ele foi fazer o errado para tomar essa bênção, que foi enganar. Mas Deus viu algo nele, e Deus precisa ver isso em todos nós que estamos aqui, que é o seguinte: o desejo de ser uma pessoa diferente. Ele tinha o desejo de superar, ele tinha o desejo, sabe, de vencer. Ele tinha dentro dele algo que chamou a atenção de Deus, porque Deus jamais poderia trabalhar e fazer algo tão grandioso se ele fosse uma pessoa conformada ou acomodada. Porque eu jamais vi até hoje nada grande ser realizado na vida de uma pessoa conformada ou acomodada. Se você é uma pessoa conformada ou acomodada, não adianta, Deus não vai poder trabalhar com você de uma forma para mostrar a grandeza dele. Foi assim com Abraão. Ele despertou Abraão e ele sabia que Abraão queria um filho. Deus trabalhou naquilo que Abraão queria. Deus não ofereceu riqueza a Abraão. Deus ofereceu o que ele queria. O que ele queria era o filho. Então Deus tocou na ferida. Você quer o filho? Eu vou te dar o filho, me segue. Olha para mim, porque eu vou ter mais do que um filho. Só que a gente vê que Abraão seguiu a Deus. A promessa começou a partir de Abraão. Isaac serviu a Deus, a promessa continuou através de Isaac, mas a promessa se realizou, podemos dizer, através daquele que era menos provável e que tinha errado muito, que foi Jacó. Porque foi de Jacó que saiu as 12 tribos de Israel, povoando e formando toda a nação, pessoal. De Abraão só saiu Isaac e Ismael. De Isaac só saiu Jacó e quem? E Esaú. Mas e de Jacó? Saiu as 12 tribos. Olha só que bacana. De Jacó saiu as 12 tribos.
do menos improvável. Tanto que foi o próprio Deus que disse para ele: já não te chamarás Jacó, mas a partir de agora você vai se chamar Israel. Você é o Israel agora. Olha que legal. Então não importa qual seja a sua condição, importa o seguinte: o que tem dentro de você? Há um sonho? Você tem um sonho? Porque Deus trabalha com quem tem sonhos. Deus não trabalha com quem não tem motivação. Se você tem um sonho, você é um grande candidato para que Deus venha glorificar o nome dele na sua vida. Todas as pessoas que dão testemunho, elas falam: eu comia restos de comida, mas eu sempre quis ser uma pessoa abençoada na vida. E Deus pegou aquele que não era nada e transformou ele num empresário. Eu olhava as pessoas que tinham uma família feliz, um lar, e eu pensava que eu nunca ia poder, porque eu vivia na prostituição, vivia na droga, mas eu queria ter uma família. Deus pegou aquela pessoa e fez ela hoje ser uma alegre mãe de filhos, ter um lar, ser um esposo responsável, ter filhos, coisas que ele nunca imaginou de repente poder ter pela sua própria capacidade, mas ele desejava ter. Então, não tire de dentro de você os sonhos, porque às vezes você pode pensar que esses sonhos são seus, mas são os sonhos de Deus. Só que foi uma guerra, foi uma luta para que tudo acontecesse. Só pela mulher que ele amava, ele trabalhou 14 anos lutando ali para poder só casar. Foi trabalhar com um homem que enganou ele, trocava o salário dele toda hora, era uma coisa, era outra coisa. Olha que situação. Mas quando ele saiu de lá, a Bíblia fala que ele já estava mais rico do que o próprio Labão. E ele falou para Labão o seguinte: se não fosse o Deus dos meus pais, Abraão e Isaac, eu agora estaria saindo aqui de mãos vazias. Mas Deus me abençoou. E você sabe que eu nada furtei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Mas foi a bênção de Deus na minha vida que fez se multiplicar as minhas ovelhas. Olha que bacana. Quem está compreendendo? Dou a entender ou não? E aí depois, eu meditando mais, eu me lembrei de quem? José, que também teve o quê? Filho de Jacó. Passou por uma situação tremenda, mas chegou ao objetivo que Deus queria. Eu não sei quando você vai chegar, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei o seguinte: Deus falou para Jacó isso aqui, ó. Vamos ler aqui novamente? Vamos lá? Paramos aonde? 15. Vamos lá no 15. 28:15. E eis que estou com quem? E te guardar por onde quer, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Deus sempre cumpre as suas promessas na vida dos que creem. E você crê que Deus vai cumprir com você também? Quem crê? Então não desanime dos seus sonhos. Eu queria falar isso para vocês antes de darmos início a outra parte da reunião. Amém, pessoal? Por favor, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração. O tudo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que pode